Graça e paz, amém. Quem está feliz, diga amém. Hoje é encerramento, então, do nosso seminário Vencendo Gigantes. Você que pode, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 39 e versículo 21 da palavra do Senhor. O irmão vai estar colocando ali no telão. Enquanto que os irmãos procuram, eu vou contar bem rapidinho o que aconteceu hoje. Hoje de manhã, eu estava crente que eu ia abrir o telefone e ia estar ali o meu saldo do auxílio emergencial, mas aí estava zerado. E eu disse: Senhor, e agora? Eu e a minha esposa, nós tínhamos honrado o compromisso, nós tínhamos marcado o compromisso para pagar hoje. E como eu falei aqui, né, a gente tem alguns gigantes que a gente tem que derrotar dia a dia, né? E o que aconteceu? Nós temos alimento, graças a Deus, só que nós estávamos pensando em ir lá no mercado, comprar algumas coisinhas, enfim, o dinheiro não veio. Só que a minha mulher está ali atrás, ela é testemunha disso. Às vezes eu fico irado, né? Quando é para mim receber, eu não recebo. Mas o que aconteceu? Nós tínhamos emprestado dinheiro, e para a pessoa que nós tínhamos emprestado dinheiro, ela disse assim: eu não tenho prazo para devolver, pode ser? Eu disse: pode. E aí agora, quando foi 6 horas, tocou o telefone e ele disse assim: vem aqui buscar o dinheiro que eu vou te pagar. Amém? Então assim, nós temos que confiar em Deus, porque às vezes nas coisas mais pequenas a gente perde a bênção. Amém? Então você achou? Capítulo 39 e versículo 21 diz assim: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. Amém? Pode se assentar. Irmãos, gigante, nós temos vários gigantes diários para enfrentar. E como a palavra diz, vencendo os gigantes, é uma luta infindável até nós subirmos para a glória. Então vamos retroceder à história de José. Quando se fala em gigante, as pessoas logo pensam em Davi que matou Golias, mas a Bíblia nos mostra que outros personagens enfrentaram vários gigantes. E José, para quem conhece a história de José, ele enfrenta gigantes desde quando ele nasceu. Então, o pai de José, Jacó, ele tinha um sonho de ter um filho com sua esposa amada, Raquel. E esse filho não veio. Então Raquel, esposa de Jacó, também queria ter um filho com seu esposo amado, e esse filho não vinha. Então um casal de sonhador, quando gera um filho, tem um filho sonhador. José era conhecido por ser o sonhador. E por ele ser sonhador, ele levantou a ira dos seus irmãos. Então quando seu pai Jacó lhe deu uma túnica, já veio o primeiro gigante na vida de José: a ira dos irmãos. Então os irmãos planejaram de matar José. E naquelas de que mata, não mata, José foi lançado a um poço. Em algumas Bíblias diz uma cisterna abandonada. Então lá José foi lançado. Então José ficou ali naquelas, morre, não morre. José foi vendido como escravo e foi parar no Egito. Amém? Aí, queria pedir para o irmão se não pudesse botar um fundo para mim, de repente eu não estou escutando o fundo. Então, José, ele foi parar no Egito, e lá, ele ia enfrentar outros gigantes, só que Deus, ele é tão bom, e como aqui diz na palavra, que José, quando ele estava no cárcere, Deus era com ele. Nós às vezes enfrentamos algum gigante
E nós fizemos a tal pergunta para Deus: aonde está Deus na nossa vida? Mas Deus, Ele permite que nós enfrentamos adversidades para que nós possamos ficar firmes na presença dEle, para podermos ficar firmes no propósito de Deus. Deus tinha um propósito para José desde o ventre da sua mãe. Então José, ele saiu daquela cisterna, daquele poço, e foi parar na casa de Potifar. Lá na casa de Potifar, ele começou a tratar, a zelar as coisas de Potifar tão bem, que ele não era tratado como um escravo, ele era tratado como um próximo. Tanto é que José ficava sozinho com a mulher de Potifar, também junto com os outros empregados. Só que nós não podemos esquecer que José era escravo, mas Deus era com ele na cisterna, Deus era com ele na casa de Potifar. Aí José enfrenta um próximo gigante na vida dele, que é a mulher de Potifar. Então hoje, quando eu leio a Bíblia, eu tenho uma outra visão do que quando uns anos atrás eu tinha. Quando a mulher agarrou José, eu pensava assim: mas esse cara é frouxo, a mulher está dando em cima dele, ele não quer nada com ela. Somente na Bíblia que acontece essas coisas. Mas hoje, cristão, eu vejo como tem a presença de Deus na vida de José, que quando aquela mulher quer agarrar ele, ele se escapa, ele se esquiva, porque José, ele temia a Deus. Não só temia a Deus, como ele tinha respeito ao seu senhor. Ele era escravo de Potifar, mas Potifar tratava ele tão bem, que eles tinham, como é que eu posso dizer, eles tinham um convívio não de escravo e de senhor, né? Mas o que acontece? Quando esse gigante vem na vida de José, José continua firme nos propósitos de Deus, mas Potifar, ele não quer saber. Potifar, ele se irou. Mais uma vez a ira veio contra José, e José foi parar no cárcere. Agora sim, eu vou entrar na palavra. O Senhor, porém, estava com José, estendendo sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. José, quando ele estava na casa de Potifar, ele criou uma simpatia para Potifar, e a mesma simpatia ele criou também no cárcere, ao ponto de que na casa de Potifar, José tinha algumas regalias, e essas regalias fizeram com que o inimigo atentasse contra a vida de José. Como assim contra a vida de José? O que acontece, irmãos? Quando a gente está alicerçado na presença do Pai, o inimigo, ele vai fazer de tudo para te tirar. Quando você está lá fora no mundo, lá fora na escravidão do pecado, o inimigo não está nem aí para ti. O gigante não vai te afrontar. Agora, quando tu mostra que tu estás na presença de Deus, o gigante se levanta e ele te afronta, porque ele quer tirar você da presença do Pai. Então, lá na cadeia, o carcereiro, ele viu que José, ele era diferente dos outros presos, porque na verdade José estava lá inocentemente. Eu fui preso e fiquei alguns anos na cadeia, mas porque eu cometi um erro. Eu cometi vários erros. Então eu fiquei preso justamente, e nem num dia sequer eu blasfemei contra Deus, porque eu sabia que eu era culpado. Então passou-se os anos e eu fui preso inocentemente. E quando eu fui preso inocentemente, eu estava afastado dos caminhos do Senhor. E dentro do cárcere, eu comecei a pregar para pessoas que eu não conhecia. Eu estava em algumas, a gente chama de cubículo, é uma cela onde fica tu, no máximo mais uma pessoa.
e as outras pessoas tu não enxerga, tu só escuta. E o Senhor me agraciou com um dom de visão, e quando eu me afastei dos caminhos do Pai, nunca mais eu tive visão. Então lá no cárcere, o Senhor me agraciou de novo, e eu comecei a ter visão, e comecei a falar para aqueles outros detentos, coisas da vida deles, sendo que eu não conhecia nem o rosto dos outros detentos. E ali alguns presos começaram a chorar, começaram a dizer: irmão, volta para os caminhos do Senhor, porque nós não temos mais volta, nós isso, nós aquilo. E eu disse assim: não, irmão, todo mundo tem uma segunda chance. Mas enfim, eu fiquei 21 dias preso, porque como eu fui preso inocentemente, Deus estava comigo no cárcere, nenhum mal me fez. Então eu saí de lá e voltei para os caminhos do Senhor. Então, voltando ao texto, José, como José, ele estava firme num propósito com Deus, o carcereiro viu que ele era diferente, deu certas regalias para José no cárcere. Então, junto com José vem o copeiro e o padeiro, que eram lá servos do rei. E ali Deus começa a trabalhar novamente na vida de José. José começa a interpretar alguns sonhos, e os sonhos que José interpreta se concretizam. O padeiro morre e o copeiro volta para trabalhar com o rei. Então, com o faraó. Então, alguns anos depois, praticamente 2 anos depois, José é lembrado no cárcere por ser interpretador de sonhos. E ele vai interpretar o sonho do faraó. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Logo depois disso, José, de escravo, ele se torna governador do Egito. Mas para isso José enfrentou não só um, mas vários gigantes. E Deus sempre era com ele, como está escrito na palavra. O que eu quero explicar para os irmãos que eu entendi? José, além de Davi, José enfrentou vários gigantes na sua vida, só que ele fez algo que muitos de nós não faz. José, mesmo estando no cárcere, mesmo estando numa cisterna, mesmo sendo vendido pelos irmãos, ele jamais murmurou, ele jamais blasfemou, ele jamais se irou contra Deus. Às vezes, nós estamos na bênção, e se a gente tropeça numa pedra, nós já soltamos palavras que não agradam a Deus, né? E isso, o que acontece? Hoje de tarde, eu estava limpando a igreja e Deus me deu uma palavra, apenas uma palavra, que generaliza isso: vitimismo. Muitos de nós temos esse gigante para enfrentar, o vitimismo. Somos vítimas. Vivemos num mundo onde nós somos vítimas. Somos vítimas do governo, somos vítimas do salário baixo, somos vítimas daquele pai ausente, somos vítimas daquela mãe agressiva, abusiva, somos vítimas. Deus não se agrada de vitimismo, porque José, ele era para ser um símbolo de vitimismo na Bíblia, mas José não agiu assim. Perante a sua vida, perante Deus, José nunca se tornou vítima. Tanto é que quando José se torna governador, eu vou falar bem sincero para os irmãos, quando eu li a primeira vez a história de José, e ele se tornou governador, me deu vontade de ir na casa do Potifar e pegar a mulher do Potifar e arrancar ela pelo pescoço. Mas José não era assim. José, ele tinha algo no coração que eu um tempo atrás não tinha. As coisas erradas aconteciam e José não blasfemava. Quando José se tornou governador, veio a oportunidade dele de se vingar dos seus irmãos. Seus irmãos tiveram cara a cara com ele. Eu que já li várias vezes a história de José, quando chega na parte dos irmãos eu afasto a Bíblia, senão vai molhar.
confesso que eu choro, toda vez eu choro, porque até um tempo atrás a minha esposa comentou assim: tua irmã fez isso, teu irmão fez aquilo, e tu ainda perdoa, né? Temos que fazer isso. Vou falar assim sincero para os irmãos, a minha irmã falou uma palavra para mim, que se eu não fosse cristão, juro para vocês, que tinha dado besteira. Então, nós temos que parar de sermos vítimas, perdoar o irmão, liberar o perdão. Nesses dias de seminário, nós ouvimos diversas gigantes aqui. O irmão Leandro falou sobre a inferioridade. Nós agimos de uma maneira que nós sentimos inferior. Quando eu vim na igreja, jamais eu imaginava que eu ia sentar numa mesa de som. Jamais eu imaginava que eu ia cuidar da igreja. Então, a gente não pode ter aquele sentimento de eu não vou conseguir, eu sou incapaz. Outro gigante que foi comentado aqui no seminário, para quem não acompanhou, é uma coisa muito comum, é a ansiedade. Nós somos ansiosos, e porque nós somos ansiosos, nós começamos a meter os pés pelas mãos. Isso é um grande gigante que nós temos que confrontar diariamente. Hoje eu tive exemplo disso, quando eu olhei meu saldo e estava zerado, eu comecei a ficar meio verde, quase que eu fui rasgando a roupa, quase que eu virei o Hulk. Até minha mulher disse assim: tu não vai no banco, tu não vai ver o que aconteceu. Eu me tirei na cama, botei os pés pro ar. Quase que eu disse azar, mas não é azar, estamos na bênção. Eu tenho comida ali no meu armário, tenho luz, tenho água, está faltando a picanha e a costela, mas amém. Quando foi às 6 horas, tocou o telefone e disse: vem buscar o dinheiro. Então, nós temos que, se nós bancarmos as vítimas, eu ia ficar o dia inteiro secando o chão, não pelo pano molhado, mas pelas minhas lágrimas. Nós temos que parar de ser vítimas. Deus não se agrada do vitimismo. O vitimismo nos deixa para baixo, o vitimismo nos deixa cabisbaixo. Você não vai numa festa porque você não tem roupa. Você não vai na festa porque o teu carro é um carro 1.0. Deus está falando para ti essa noite: para de ser vítima. Tem gente que está andando de a pé. Tem gente que tem que ir nas igrejas pedir roupa porque não tem roupa. Deus não se agrada do vitimismo. Então, José, quando ele estava cara a cara com o faraó, e faraó pediu para ele interpretar o sonho, José simplesmente deu todos os créditos para Deus, não para ele. Ele deu todos os créditos. Eu não interpreto o sonho, mas o Deus que eu sirvo, sim. Então, quando nós queremos enfrentar um gigante, nós temos que dar os créditos a Deus e não a nós. Se nós for dar créditos para nós, Davi tinha vestido a armadura que Saul tinha dado para ele. Mas Davi não queria as vestimentas para a batalha. Por quê? Porque ele sabia do Deus que ele servia. Assim somos nós. Nós temos que saber qual é o Deus que nós servimos. O Jorge comentou assim: quando eu me aposentar, eu quero servir a Deus. E ontem, quando eu deitei do lado da minha mulher, eu disse assim: o que eu vou falar? Ela disse assim: pede para Deus. Quando eu peço para Deus, não é que eu me arrependo, mas depois o bicho pega. 2 horas da manhã eu vim para o altar, eu estou acordado até agora. Deus não parou de falar desde as 2 da manhã. O bispo falou: me entrega o microfone às 9, hoje não é vigília. Então assim, se nós formos olharmos a Bíblia, irmãos, gigantes, temos de Gênesis a Apocalipse, mas nós estamos vivendo no mundo de hoje, 2020, nós temos que encarar os gigantes atuais. Tem pessoas que estão vivendo, querendo enfrentar gigante do século passado. Não vai dar certo. O inimigo, ele está se atualizando diariamente na nossa vida.
Se você antes olhava pornografia no seu Windows 95, hoje você vai olhar pornografia no seu smartphone. Se antes você usava droga e você fumava lá aquelas boletas dos anos 70, hoje você vai pro crack. O que está acontecendo? O inimigo está se modernizando, sim. Então nós temos que se modernizar, sim. Antes você orava 10 minutos, hoje ore mais. Antes você jejuava menos, hoje jejue mais. Nós temos, mais uma vez eu vou falar e bater na mesma tecla, pararmos de sermos vítimas. Deus não se agrada dessas coisas. Eu não posso ler Bíblia, eu enxergo mal. Então pede para alguém, abaixa no celular, hoje tem Bíblia, áudio, você escuta. A minha mãe não olha direito, ela escuta no celular a Bíblia. Amém? Temos que encarar nossos gigantes de peito aberto. Nós temos que encarar nossos gigantes sem termos medo de enfrentarmos eles. Derrotas, irmãos. Mais uma coisa, derrota. Você pode ser derrotado, sim, por que não? Sempre você vai ter uma derrota ou outra, isso não é feio. Você foi derrotado porque você estava fraco na presença do Senhor, mas então faça um propósito com Deus. Senhor, eu quero estar mais firme na tua presença, porque eu quero encarar aquele gigante. Semana passada o gigante me derrotou, mas agora eu quero vencê-lo. Tem um ditado aí fora que diz assim: você ganhou a batalha, mas não a guerra. A guerra é formada por batalhas. Nós não vamos vencer essa guerra, porque a nossa guerra, como eu falei aqui, ela é infindável. A nossa guerra, ela vai acabar quando nós subirmos para a glória. Quem disser para você que você se converteu e amanhã não vai ter mais luta, está mentindo. A luta, ela é diária. Ontem eu e a minha esposa estavam na benção, hoje o bicho pegou. Meu Jesus do céu. E é assim, irmão, vai pregar amanhã? Vou, o inimigo já está lá, preparado. A brecha que der eu invado. Domingo é culto de Santa Ceia. Se algum irmão achar que eu estou falando bobagem, olha como é que vai ser a sua semana até domingo. Semana de Santa Ceia é semana turbulenta. É semana, como diz aí os manos, é cabulosa. Semana de Santa Ceia é turbulenta. Então nós temos que nos firmar nos caminhos do Senhor. O inimigo, ele não brinca de ser diabo. Então nós não podemos brincar de sermos crente. A minha filha está olhando a novela Apocalipse. Ela se apavora de algumas coisas que estão acontecendo. E eu mais ainda. E Deus falou para mim: se tu está apavorado, tu ainda não está pronto. Tu não está preparado. Porque no dia do juízo final vai ser assim. Depois que vier um arrebatamento, os que ficarem aqui vão sofrer. Aquele que não aceitar a marca da besta vai ter que pagar o preço. Então, por que não pagarmos o preço agora? A minha mãe sempre disse: estuda o ano todo para não ficar de recuperação em dezembro. Eu fiquei de recuperação e vi a minha mãe indo para Minas Gerais, na janela ainda, ela olhou para mim e fez assim, com a maior cara de pau. Meu pai disse assim: eu te avisei. Minha mãe disse: eu te avisei. Então, estude o ano todo para que chegue lá em dezembro, tu passe de ano. Então o que eu falo para vocês é: sigam firme na caminhada com Jesus, para quando chegar no dia e vocês irem para a glória, vocês subam. José, ele enfrentou um gigante tão grande, mas tão grande, que foi a perca da sua mãe. O dia que nasceu Benjamim, José viu a sua mãe morrer. E logo após, José foi vendido. Ou seja, além dele perder a sua mãe, ele ficou longe do convívio do seu irmão Benjamim. Para quem não conhece a história de José, Benjamim era o único irmão de José, legítimo da mesma mãe e do mesmo pai. Os outros eram só filho de pai. Era irmão, era, mas não era a mesma coisa. A gente sabe que não é a mesma coisa.
Então, foi um golpe tremendo para José. Perdeu a mãe e perdeu Benjamim, perdeu naquelas, porque enquanto que ele foi para o cárcere, ele não viu Benjamim. Quando ele foi ver Benjamim, Benjamim já estava grande. Então, irmãos, o que a Bíblia nos relata? Não foi só Davi, não foi só Pedro, não foi só José. Muitas pessoas enfrentam gigantes diariamente. Só que nós temos que encará-los de frente, encará-los. Como eu posso explicar? Nós temos que encararmos como guerreiros de Deus que nós somos diariamente. Quando você levanta, a primeira coisa que você tem que fazer é agradecer ao Pai por você estar respirando. Tem pessoa que levanta esbravejando, reclamando, por nada. Isso é vitimismo. Amém? São 9 horas, coloquem de pé, vamos receber o bispo. E eu vou deixar mais uma vez essa palavra para os irmãos guardar. Deus não se agrada de vitimismo. Amém? Graça e paz.